sou nascido em Salvador, né? Minha cidade natal. Comecei o jiu-jitsu lá com 14 anos. E aí, primeira vez que eu fui no jiu-jitsu, eu já gostei muito. Foi aquela paixão, me apaixonei pelo esporte. Eu comecei porque o meu bairro tinha muita briga de rua. E aí, às vezes, vinham uns garotos de outro bairro pra lá, de outra região, assim, do bairro. Aí tinha confusão, às vezes, e eu tinha muito medo de me ver uma briga e não sabia me defender. Aí, meu cunhado, na época, ele treinava, e aí ele me chamou pra ir um dia. Aí ele falou até uma coisa engraçada assim, se o cara te chama pra brigar, você vai fazer o quê? Vai chutar uma bola? aí eu fui, aí eu gostei, aí comecei. Aí, poucos meses assim, eu já queria fazer isso pro resto da vida. E aí, com mais ou menos ali 15 para 16, eu já pedi a minha mãe todo dia pra viver disso, né? Viajar para as competições fora. Eu já conseguia ganhar tudo na minha cidade, mesmo juvenil, já ganhava tudo. E aí eu via os garotos da minha idade já ganhando as coisas, já conquistando vários títulos, patrocínio, e aí eu queria muito. Só que minha mãe falou que só iria me deixar quando eu terminasse os estudos. E aí eu consegui um patrocínio, fui pro Rio, fui eu e ela pro Rio. E aí chegando lá no Rio, a primeira semana eu treinando lá, o mestre Júlio me chamou. Falou, você foi pro Rio, mas você não foi pra Jeff Team? não, eu fui pra Jeff Team. Você já foi direto, né? E sua mãe foi pra morar com você também? Não, ela foi só pra ir e voltar, só pra me acompanhar. Ver, né? Eu era bem novo, né? Eu tinha 16 anos. Aí ela foi pra ver. E era aquela ideia, né? Tipo assim, você só vai sair de casa quando você terminar os estudos, tal. Isso aí eu não abro mão, tal. Só que aí, chegando lá no Rio, a primeira semana eu treinando, o mestre Júlio me viu treinar. Ele me chamou no canto e falou assim, Maurício, por que você não vem morar aqui? Aí eu, não, mestre, não tem como, minha mãe não vai deixar, eu até quero, mas minha mãe não vai deixar, tal. Aí ele falou, você tem condição de ser campeão mundial. E aí, tipo, ouvir isso do Júlio foi bem significante pra mim. Tinha um professor lá em Salvador que ele conhecia o Júlio, né? O professor Grimaldo lá. Ele falou, Maurício, o Júlio tem um olho muito bom. Quando ele fala que o cara vai ser campeão, ele vai ser. Aí eu ouvi isso e guardei. Quando eu cheguei no Rio, eu ouvi isso, foi bem marcante assim pra mim. Aí ele, me dá o número da sua mãe aí. O Júlio, né? Me dá o número da sua mãe aí que eu vou ligar pra ela. Aí ele ligou pra minha mãe, conversou com a minha mãe. Depois desse dia, minha mãe mudou completamente, assim. Tipo, passou a me apoiar como nunca. E aí, até hoje eu não sei o que foi que ele... isso que eu ia falar? que ele falou? Não sabe até hoje? Não sei. Tem que perguntar a sua mãe. Nem a sua mãe falou? Nem a mãe falou. Caramba. Mas depois disso ela mudou completamente, assim, passou a acreditar, me deixou morar no Rio. E aí foi isso, meu começo da minha história. Um cara que me ajudou muito a ir pro Rio foi o Gutenberg, né? Eu não tinha muita condição, eu fui a primeira vez, aí voltei, nessas ida e vinda do Rio para Salvador, chegou uma época que apertou muito as coisas lá em casa. E aí minha mãe não tinha mais dinheiro para me manter lá. E aí o Gutenberg, aí eu falei pro Gutenberg, né? Pô, Gutenberg, não tem como, minha mãe tá apertada e tal, ela não quer deixar eu ir. Aí ele falou, me dá o número da sua mãe aí. Aí ele foi, ligou pra minha mãe. Você não sabe o que falou também, né? Não, essa sim. Ele falou assim, tia, pode deixar ele vir, que o que eu comer, ele vai comer. É mesmo? Caraca. Aí foi que o Gutenberg era faixa roxa na época, ganhava um pouco de um patrocínio, e aí o que ele comia, eu comia. Tipo, se tivesse só ovo, a gente comia só ovo na academia ali. Também quando tinha as coisas boas, a gente comia também, as coisas mais caras. mas foi um cara que, tipo, me ajudou muito, 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 muito grato mesmo. Aonde eu chego, eu conto essa história porque é um pouco de demonstrar a gratidão que eu tenho por ele, que acho que eu não teria chegado onde eu cheguei se não fosse isso. Caramba. E aí foi um cara que me ajudou muito, né? E você tinha conhecido ele onde? Então, a gente era da mesma equipe em Salvador, só que professor diferente. Aí ele me viu com 14 anos, a treinar com 14 anos. Ele era uma referência já pra mim, assim. Foi um dos primeiros a sair de Salvador, né? Pro Rio, assim, pra morar e viver do jiu-jitsu. E aí, tanto que em Salvador, campeão mundial, só tem eu e o Gutenberg, em Salvador. Na Bahia tem mais, né? Que os interior tem o qual é o nome dele? Que é até da Cícero. O Iago George, tem o Iago Gama.
Mas de Salvador mesmo, acho que só tem eu e o Gutenberg, campeão mundial. E aí é isso. Aí ele sempre foi uma referência, eu conversava com ele, sempre me inspirei, assim, ter saído de casa novo também. E aí me ajudou muito, muito mesmo. Morava junto lá. Treinava muito, treinei muito. Já bateu muito. Ele então que fez também essa ponte? De você ter Sim. um contato com o mestre o Júlio, né? Sim, foi ele. Bacana. Foi por causa dele. Por causa dele que eu fui pro Rio. Caramba. E aí você chegou... Aí você foi morar com ele? Aí eu fui morar com ele. A gente morava na academia, né? Eu morei 3 anos lá na academia. O Gutenberg já tinha um tempo morando lá quando eu cheguei. E depois ele foi morar fora. Aí eu fiquei ainda lá. Aí fiquei 3 anos lá na academia. E aí fui começando a ficar bom de jiu-jitsu, né? Melhorar. Quando eu cheguei lá na Jeff Team, todo dia eu chorava me perguntando o que eu tava fazendo lá, porque o treino era muito sinistro. E aí... Mas você chorava mesmo? Chorava mesmo, literalmente. Mas como que eram os treinos assim, ô Mauricião, lá? Então, o treino era... Eu nunca fui um cara que fez muitos treinos no dia de jiu-jitsu. Eu fazia, assim, comparado ao que eu ouço o pessoal falar, eu fazia pouco. Mas era, tipo, todo dia. De 10 a meio-dia, posição. Treino 2 horas de posição ali. Inclusive, eu treinava muito com o Jaime, né? Sempre foi meu parceiro de drill, o Jaime Canuto. E aí, das 2 até as 4h30, era só o sparring, né? Então, era todo dia isso. Mas eu saía morto. Porque era, tipo, 15 de 6. O Júlio cobrava, no mínimo, 10 de 6. Então, era 15, 18. Às vezes, fazia até 20. Caramba, 20? Chegava. Eu treinava muito nessa época. Treinava muito. E aí, era isso. Nunca consegui fazer 5 treinos no dia, 4 treinos no dia. No máximo 3. Mas, normalmente, era 2 treinos por dia e era a semana toda, assim. Praticamente, eu me formei assim, treinando dessa forma. E você já tinha, antes de você ter ido para o Rio, você já tinha título, assim, expressivo? Não. Como que é? Eu não tinha título só da cidade mesmo lá, né? Não tinha lutado fora do estado ainda. Aí eu cheguei no Rio, não tinha lutado nenhum campeonato. O primeiro campeonato que eu iria lutar, mas eu acabei vacilando, foi o Rio Open em 2014. Só que aí, por conta de algumas documentações, eu não consegui lutar. Mas o primeiro campeonato mais expressivo que eu ganhei, assim, foi de juvenil. Foi o Sul-Americano de Juvenil, 2014. Acho que eu lutei até com o Léo Lara na final. Foi quando eu comecei, assim, a melhorar, né? A ganhar as coisas.